Para concluir o estudo desta semana, onde vimos 9 das 10 pragas que o Senhor desferiu contra Faraó e contra o Egito, eu quero considerar os porquês do Senhor, as motivações do Senhor, quais os propósitos do Senhor com todos esses eventos, no Egito. Primeiro eu quero saber por quê. Por que o povo de Israel, que havia sido tão bem acolhido no Egito, foi submetido à mais cruel escravidão? Olha, o Senhor Deus é que havia encaminhado os irmãos de José, os filhos de Jacó, para o Egito. Eles foram bem recebidos. E por que agora, então, depois de alguns anos, de muitos anos, por sinal, eles estavam sendo escravizados? Vejam o texto de Ellen White. Foi permitido que o seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios para que não se enganasse em relação à influência degradante da idolatria. Ora, o povo de Israel foi para um lugar idólatra, um lugar onde havia de 1.500 a 2.000 deuses, dependendo do historiador. O povo de Deus já havia se conformado com as práticas idólatras dos egípcios. Eles estavam conformados, eles estavam tomando o formato dos idólatras do Egito. Não fosse a intervenção do Senhor, o seu povo seria totalmente descaracterizado. Muitos não mais louvavam somente ao Senhor. Louvavam ao Senhor Deus, mas adoravam também aos deuses egípcios, o sincretismo religioso, a mistura religiosa. E eles foram escravizados, o Senhor permitiu que eles fossem escravizados, para que não se iludissem com o Egito, não se conformassem, não se convertessem ao Egito. Mas ainda, por que o Senhor insistiu em negociar com Faraó? Por que o Senhor não tirou logo o povo do Egito, o povo de Israel do Egito? Por que o Senhor Deus demorou tanto? 10 pragas negociando com Faraó para libertar o povo da escravidão, O objetivo era libertar o povo da escravidão, mas tem um outro objetivo, um outro porquê de Deus, para fazer-se conhecido do próprio Faraó e das outras nações. As pragas, os milagres, os efeitos miraculosos, esses iam fazer com que toda a nação conhecesse ao Senhor. O Faraó disse que não conhecia Deus, mas agora, depois desse período de pragas, de provações, ele passou a conhecer a Deus. Não obedecer a Deus, mas ele conheceu a Deus e o poder de Deus. Em sua maneira de lidar com Faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria e sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder infinito, rejeitada por ele, se tornava mais resoluto em sua rebeldia. As sementes da rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram a sua colheita. O coração do Faraó, o coração que se endureceu cada vez mais por conta do seu orgulho, por conta da sua pretensão de ser Deus, como ele havia sido ensinado, que ele era filho de Deus, mas não reconhecendo o poder de Deus. Por que então anular o pretenso poder dos deuses egípcios? Qual o objetivo do Senhor Deus com as pragas? O sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Esse texto aqui está se reportando a nona praga, a praga das trevas. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido pela causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e da sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrependerem, antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, irmãos, muitos egípcios saíram com eles, porque se converteram diante das pragas, diante do poder de Deus, se converteram ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu e da terra. E as pragas também eram uma maneira
de fazer com que o povo e o próprio faraó, seus oficiais, decidissem seguir pelo Senhor Deus. Mas o porquê principal, o principal porquê de Deus, o principal propósito de Deus, encontra-se lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versos 19 e 20. E é o próprio Moisés que fala isso, é o próprio Moisés que explana esse desejo de Deus, o desejo do Senhor para salvar todo ser humano. Palavras de Moisés para o povo de Deus, pouco antes da sua morte. Invoco o céu e a terra para serem testemunhas de que hoje lhes dou a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes possam viver. O Senhor, seu Deus, é a sua vida. Nunca se desviem dele. Amem ao Senhor e façam o que ele lhes manda. Então vocês viverão muito tempo na terra que o Senhor prometeu. Era a última mensagem de Moisés para o seu povo. Ele estava dizendo, eu estou testemunha, eu chamo por testemunha hoje. Hoje quer dizer agora. Urgente, é dessa maneira. Agora eu estou dizendo para vocês. Escolham entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas qual é o desejo de Deus? Escolham a vida para que vocês e seus descendentes possam viver. Quem que é a vida, irmãos? O Senhor Deus é o originador da vida. O Senhor Deus é a nossa vida. Era a vida dos filhos de Israel e é a nossa vida hoje. Nós somos o povo de Deus hoje. Amem ao Senhor e façam o que Ele manda. E qual é a promessa? Vocês viverão muito tempo na terra que o Senhor prometeu. Qual a terra o Senhor prometeu para nós, irmãos cristãos? A nova terra, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E nós vamos viver muito tempo, quer dizer, eternamente, nós vamos viver nessa terra. Essa lição que estudamos nessa semana foi extensa, irmãos, com muita matéria, muito texto bíblico. Mas o fundamental que nós devemos aprender, penso eu, dessa lição, é o que o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer salvar o seu povo. O Senhor se empenhou para salvar o seu povo. Providenciou milagres, maravilhas, demonstrações de poder para libertar seu povo. E libertou seu povo da escravidão do Egito. Libertou seu povo da idolatria do Egito. E o Senhor Deus pode fazer isso hoje. O Senhor Deus pode fazer isso comigo, pode fazer com você, com cada um de nós. Pode nos libertar do Egito do pecado, da idolatria do pecado, se nós escolhermos ao Senhor. Como diz o texto aqui de Moisés em Deuteronômio, eu estou propondo para vocês duas coisas, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, ele está falando, Alfredo, escolhe a vida. Maria, escolha a vida. Thaís, escolha a vida. Agostinho, escolha a vida. Esses são alguns dos nossos queridos da nossa classe da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe e que possamos escolher a vida e obedecer ao Senhor, porque Ele quer dar a nós muito tempo de vida. Ele quer dar a nós a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque nessa semana estudamos mais um texto do livro do Êxodo, quando vimos as pragas, as 9 pragas que antecederam a saída do povo hebreu do Egito. O povo saiu da idolatria, o povo saiu de um sincretismo religioso, de uma misturada de religiões. E o Senhor quer que nós também saiamos de Babilônia espiritual, agora. O Senhor quer que nós sejamos puros, o Senhor quer que nós sejamos santos, isso quer dizer separados. Nos ajuda então para que possamos fazer dessa maneira. Nos ajuda para que a cada dia possamos escolher a vida. A cada dia possamos escolher a bênção. E certamente o Senhor vai nos abençoar. Vai nos abençoar aqui nessa terra e vai nos abençoar eternamente na vida eterna. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Amanhã vamos estar com nossas classes na Escola Sabatina. Alguns em casa, outros em pequenos grupos,
mas vamos nos encontrar para recapitular a lição dessa semana, a lição belíssima que estudamos nesta semana. As pragas do Egito, pragas para a libertação, pragas para tornar o Senhor Deus conhecido. Que Deus abençoe cada um de nós neste sábado. Sábado é o dia da alegria, portanto, seja feliz, esteja alegre neste novo sábado.